aí, viajantes? Bora lá para o nosso último Vibes do mês de junho, gente. Último Vibes do primeiro semestre de 2024. Viajantes, vocês têm noção disso? Parece que foi ontem que eu vim aqui, lá em janeiro, falar para vocês sobre a perspectiva dos próximos 12 meses que compõem o nosso calendário, trazendo uma visão de que o primeiro semestre de 2024 talvez seria um pouco mais moroso, um pouco mais lento, apesar de muitos acontecimentos intensos, principalmente entre o final de março e abril. E esse segundo semestre seria um pouco mais ágil, de mais dinamismo e até mesmo de necessidade de um jogo de cintura e flexibilidade para lidar com tanta informação, com tantos acontecimentos que talvez a gente poderia visualizar na nossa vida. Eu acho que o mês de junho, gente, foi o grande marco dessas necessidades de jogo de cintura, dessas flexibilizações que a gente teve que fazer. Junho foi um mês, está sendo ainda, né? Mas a gente já está na última semana, que pediu muito da gente essa dualidade. Não dá para ter tudo, mas também não dá para ser super rígido, super fixo em algumas questões. A gente vai ter que abrir mão de certas coisas para lidar com outras. A gente vai ter que equilibrar os pratinhos, né? De que, tipo assim, a vida tá acontecendo e numa certa rapidez em várias questões. Eu vejo que também foi um mês que trouxe muitas dissoluções de algumas coisas, né? Todo esse bonde em Gêmeos, fazendo aí os conflitos com os planetas que estão em peixes, fala muito dessa dissolução. E esses últimos dias, gente, principalmente com essa lua que ficou cheia, trouxe essa ressaca, talvez para nós, emocional mesmo, porque a lua ficou cheia na última sexta-feira em Capricórnio, trazendo muitas clarezas, às vezes até clarezas demais, verdades bem nuas e cruas pra gente lidar com o que se apresenta diante de nós com mais maturidade e enxergando aquilo que é real, aquilo que realmente está visível no nosso campo de vida, de acontecimentos, sem as idealizações muitas vezes que a gente se coloca, sem as projeções, é a gente lidar com a vida na maturidade, como adultos que somos, e entendendo como é que a gente pode lidar, não só com as questões externas, mas também com os nossos sintomas, né, com as nossas questões internas, porque é um mês que termina aí com muita água no céu, trazendo esse rebuliço emocional e a gente tendo que lidar com as questões práticas da vida, mas ao mesmo tempo sem abandonar as questões internas que sempre vão nos acompanhar. Então vamos lá falar um pouquinho dessa semana. Antes de tudo, eu sou Ellen Noronha, astróloga viajante. Eu venho aqui toda semana trazer um conteúdo pra gente se guiar melhor através do céu. Se você ainda não conhece meu canal, já se inscreve, já curte esse vídeo também, para que depois lá no final você não esqueça de curtir. Isso me ajuda a chegar em mais pessoas. Eu faço esse panorama aqui trazendo um panorama geral, né, para vocês traduzirem de acordo com o que faz sentido para a vida de vocês, mas são nos meus atendimentos personalizados, particulares, em que eu aprofundo na vida de vocês. Então, se você está se sentindo muito perdido, precisando de uma luz com relação à sua carreira, ou os seus relacionamentos, a sua forma criativa de ser, enfim, numa forma geral de vida, gente, porque o mapa é um processo de autoconhecimento de todas as áreas da nossa vida. Então, talvez a astrologia e as minhas formas de traduzir possam ser aí um caminho para você achar esse caminho das pedras, às vezes que a gente fica patinando com muitas coisas, e a astrologia pode ajudar muito nisso. Bora lá, gente? Bora falar dessa semana? Viajantes, assim, é uma semana que tem tanta, parece assim, coisas se dissolvendo, se resolvendo, mas ao mesmo tempo eu vejo que é uma semana que vem como os resultados, os impactos de tudo que a gente veio vivendo nesse mês de junho, que não foi fácil, né, gente? Foi um mês que trouxe muitas intensidades. Semana passada, quem não assistiu Vibes da semana passada ainda tá super em tempo, viu, gente? Porque todos os Vibes aqui são pra vida, assim, né? Trazem reflexões que valem pra uma vida. Mas o da semana passada foi um ato bem vulnerável, assim, porque foi uma semana muito desafiadora pro lado de cá. E, como sempre, eu levo as minhas vivências juntos. E eu vejo que essa semana a gente tá meio que encaixando, tentando colocar a casa em ordem, de certa forma. Porque, como eu falei pra vocês, recapitulando um pouquinho, na sexta-feira à noite, às 10h10 mais ou menos, a lua ficou cheia no signo de Capricórnio. O que é a lua cheia, gente? A lua aqui no signo de Capricórnio fazendo oposição com o sol que já tá aqui em Câncer. Tava bem no comecinho, porque o sol entrou em Câncer na última quarta-feira, marcando o solstício, o início de uma nova estação. Para nós aqui no hemisfério sul, o inverno, para o hemisfério norte, o verão. E esse início de coisas é como se fosse uma energia de recomeços, de reestruturações, principalmente porque Capricórnio é um signo que fala dessa subida, dessa escalada da montanha, daquilo que a gente está olhando lá para cima. Mas Câncer, do outro lado, onde está o Sol, Vênus e Mercúrio, fala assim, não adianta, gente, a gente ficar mirando
o topo da montanha, os nossos Alascas na vida, se a gente não cuida da base, se a gente não nutre a base. Então a gente está sendo convidado ainda ao longo dessa semana a gente nutrir as bases para que a gente chegue lá em cima com muito mais sustentabilidade. É o que eu sempre falo nos meus atendimentos, gente. Não adianta, às vezes, a gente ter só as nossas ambições, as nossas metas e a gente querer realizar coisas, se a gente não cuida do nosso lado de dentro, dessas raízes que a gente precisa plantar para que tudo seja muito mais nutritível e seguro emocionalmente. Quantas vezes, gente, a gente chega lá no topo de algo, consegue algum feito, e aí a gente chega lá em cima morrendo de medo de cair de cima daquela montanha, com todas as inseguranças, os medos, os fantasmas internos, os processos de autossabotagem que não deixa a gente usufruir da vista da montanha. Então eu vejo assim, o quanto a gente tem cuidado desse lado de dentro, afetivo, emocional, de trazer esse entendimento do que a gente está sentindo, do que o nosso coração está dizendo. E eu vejo que essa semana isso é reforçado para que a gente possa, de certa forma, analisar tudo que a gente ainda está com muito medo na nossa vida, tudo que a gente precisa se libertar de certa forma, para que a gente possa subir essa montanha e trazer essa segurança de que eu tô indo para o lugar que o meu coração está pedindo. Eu tô fazendo com que o meu coração e as minhas vontades, os meus desejos sejam honrados. Eu tô bancando a minha própria loucura. Essa semana é uma semana da gente bancar as nossas loucuras, porque a semana já começa com uma lua em aquário, a lua cheia em aquário, ela ficou cheia em Capricórnio, passou o final de semana e agora na segunda-feira ela já iniciou a semana no signo de aquário, que vai até quarta-feira, até a madrugada de quarta-feira. E essa lua em aquário, gente, ela vem falar pra gente se libertar mesmo, porque aquário é um signo muito libertário, que pede a liberdade para que a gente possa seguir naquilo que deixa a gente livre para se expressar, livre para seguir naquilo que a gente acredita, nos nossos questionamentos, livre para a gente disseminar o que a gente veio para disseminar no mundo, porque aquário, gente, é um signo que é simbolizado por um homem segurando um jarro de água, assim, distribuindo a água do conhecimento, da inteligência. Então é um momento da gente parar e pensar: o que aqui dentro ainda me prende, me trava e que eu não consigo ainda desbloquear porque eu tenho muitos medos, porque eu preciso fazer uma investigação num sentido mais emocional, num sentido do que eu fico segurando, no que eu fico ainda me apegando, no que tá obsoleto na minha vida e eu já sei que aquilo não faz mais sentido para mim e que eu ainda me apego naquilo numa tentativa de me apegar a algo, de me sentir segura. Mas, gente, quando a gente se apega a algo que não faz mais sentido para simplesmente se sentir segura, a gente está se apegando em coisas que não são firmes, né? Que não tem base sustentável. E aí a gente fica se apegando aos apegos do medo, né? Os medos de falta, os medos da escassez, os medos de não merecimento. Então, na verdade, não é se apegar no que é seguro, é no se apegar naquilo que continua deixando a gente cada vez mais insegura. Então, Aquário vem aí ao longo da semana trazendo para nós esses lugares, esses rompantes de disrupção, de libertação. Eu não vejo que é pra gente também sair fazendo tudo, sabe? Jogando tudo pro alto, gente. Urano, que é o regente dessa lua em aquário, tá lá em touro, falando assim, olha, a gente precisa fazer com cautela, mas não deixar de fazer, né? Então, é a gente se questionar dos lugares cômodos que a gente se coloca, das dores cômodas, né? Eu falo assim, tem dor, gente, que a gente se acostuma a sentir e ela se torna, de certa forma, algo gostoso, né? Assim, é confortável, é mais seguro estar aqui do que me libertar de um lugar que eu já acostumei com essa dor, né? E olha que triste a gente pensar nisso, né? Aquele emprego que você não gosta, que te faz mal, que te deixa doente, que te tira tempo de qualidade com a sua família e você ainda assim prefere manter porque aquilo tá te dando, né, a segurança. É óbvio, né, gente? A gente tem conta pra pagar, tem boleto pra pagar, mas como é que a gente pode se reinventar nesse momento? E a gente ainda tá na lunação geminiana, por mais que o céu já esteja canceriano, a lunação geminiana ainda tá rolando, falando pra gente, a gente pode entender que existem vários caminhos ou que a gente pode se multiplicar, ser plural e fazer a vida acontecer não só numa coisa fixa, mas sim numa coisa mutável também, da gente começar outras coisas que em paralelo talvez podem levar a gente para outras, né? Então não é sobre largar tudo e se colocar totalmente vulnerável e tá sempre arriscando, porque eu vejo que isso também é um campo frágil para quem não tem tanta habilidade de se colocar para o mundo. E medo, gente, a gente sempre vai ter. Medo a gente sempre vai passar por isso, é a gente lidar, né, entender como que esse medo não bloqueia a gente de dar os passos que a gente precisa,
mas como ele impulsiona, os medos que impulsionam a gente. Então, Aquário essa semana começa aí trazendo reflexões importantes de como a gente pode se libertar dos lugares de dor, seja daquele relacionamento que você já sabe que não faz mais sentido, seja daquela pessoa do passado que você já sabe que só te machucou, seja daquela forma de você lidar com o seu dinheiro que você já sabe que não é benéfica, não é saudável. Então, do que a gente vai se libertar essa semana para que a gente possa trazer mais esse vislumbre realmente de coisas novas e seguras para nós, né? De que traga ali pra gente um trabalho que deixa a gente seguro e não inseguro de todo momento a gente achar que tá passando por algo, a forma de lidar com todas as áreas da nossa vida, trazendo mais segurança para nós, que eu acho que é o que essa lua em Capricórnio, que ficou cheia em Capricórnio, veio muito ensinar a gente. Ao longo da semana, essa semana é uma semana que traz um pouco mais de fluidez, mas como eu falei para vocês, gente, aconteceu tanta coisa que talvez agora que as fichas estão caindo. Depois vocês podem recapitular o que estava acontecendo na vida de vocês ali por volta, né, do dia 11 de janeiro, 20 de janeiro. Naquela época ali, ficaram muitas coisas talvez em destaque e que podem agora trazer uma certa resolução para os mesmos temas que estavam mais em destaque naquela época. Então, assim, coisas que vão clareando, fichas que vão caindo, as realidades chegando pra gente. E às vezes umas realidades duras, gente, porque Capricórnio às vezes Capricórnio e Aquário, traz essas realidades um pouco mais práticas e que foge um pouco daquele campo da nossa idealização, né? Da gente estar sempre idealizando, projetando, esperando por algo e as coisas quando elas acontecem, muitas vezes não acontecem da forma como a gente projetou, né? E aí eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado nesse momento, principalmente essa semana, com o controle, né? Da gente, quando algo sai fora do previsto, fora do que a gente projetou, fora das nossas expectativas, a nossa sensação, nosso primeiro instinto, talvez, é tentar fazer com que aquilo vá de encontro com aquilo que estava já certo aqui. E, gente, a gente não consegue segurar tanta bronca assim. A gente não consegue ficar segurando o sentimento que está aqui explodindo dentro de coisas que a gente não consegue controlar. A gente não consegue controlar as coisas que vêm do externo e que não diz relação sobre nós, né? Então eu vejo assim, essa semana, principalmente a partir de quarta-feira, é a gente soltar o controle, gente. É a gente fluir no mistério. A semana começa um pouco intensa com essa energia de Aquário, porque Aquário tá fazendo conflitos com quem tá lá em Touro, com Marte, com Urano. Então, assim, é uma semana que começa meio que cutucando, meio que incomodando, trazendo muitos incômodos para nós, mas que a partir de quarta-feira, se a gente souber liberar o controle e seguir nas águas piscianas que vem por aí, talvez a gente consiga fluir melhor com as energias que vem aí a partir de quarta-feira. Porque na quarta-feira de madrugada a lua entra em peixes, ela vai até sexta-feira e isso faz com que a gente pense: como que eu posso confiar mais no mistério da vida? Como eu posso tentar fluir mais num sentido mais espiritual, num campo mais intuitivo, da gente não se apegar tanto só aos pequenos detalhes, da gente ficar ali só arrumando problema, é da gente contemplar um pouco mais do externo. Tipo assim, quando a gente olha de longe, as coisas talvez não tem tanto erro, é da gente ter um pouco mais de fé na vida, sabe? Da gente não ficar caçando problema, gente, onde não tem. A gente precisa trazer uma energia de libera o controle e flui com aquilo que a vida tá pedindo pra gente. Então teve um imprevisto, teve uma coisa que saiu fora do controle, teve algo que trouxe aí uma mudança de rota, uma necessidade de flexibilização. É muito mais fácil, gente, quando a gente entra na dança da vida do que quando a gente fica tentando lutar contra, né? Aquele famoso aceita que dói menos, que eu tenho muita dificuldade com essa frase, mas tem alguns momentos da nossa vida que a gente precisa aceitar um pouco mais as coisas, aceitar o que a gente está sentindo, aceitar os acontecimentos e olhar para aquilo como, beleza, como é que a gente flui com isso daqui a partir desse momento para frente e não fica naquele limbo, né, do passado, do que não foi, das respostas que a gente gostaria de ter tido, não teve, do que a gente poderia ter feito de diferente, não fez, do que fizeram pra gente, foi injusto. Gente, a gente tá perdendo tempo, a gente tá perdendo energia, a gente tá gastando uma energia preciosa e que tira a gente do prumo de construir sonhos futuros, novas realidades para nós, novos sentimentos, novas projeções de vida, novas coisas que inspiram a gente a seguir em frente, sem ficar muito atracada naquilo que não foi, tá? Então eu vejo que essa energia pisciana, ela pode trazer sim uma sensibilização para a semana, porque fica um céu puro água de novo, igual estava na semana passada, mas eu vejo que numa visão muito otimista, no sentido de quais são os novos sonhos, quais são as novas
metas, quais são as novas inspirações de vida, o que eu posso olhar para a vida como algo bom que existe no aqui e no agora para que eu possa seguir em frente e não fique tão no limbo daquela dor, daquele sentimento que fica sempre atrapalhando a gente a seguir, a fluir mais na vida, a acreditar mais na vida. A gente precisa muito com essa lua em peixes, de quarta até sexta-feira, a ter fé, sabe? A acreditar que existe uma nova possibilidade, que existe algo novo, que existe um novo sonho a ser vivido, que existe uma nova história a ser construída, que existe uma nova história a ser vivida com outras pessoas, com outros ambientes, com outros lugares, com outros trabalhos. Então, assim, o que motiva a gente na vida a sonhar de novo, a reconstruir esse lugar de dentro que muitas vezes ficou muito machucado pelos percalços da vida, pelos tombos da vida, pelas quedas que a gente tem lá dos altos das nossas montanhas, né? Então, assim, talvez a gente passou aí esse início de semana lidando muito com as nossas frustrações, né? Com as nossas quebras de expectativas que colocam a gente diante das realidades. Mas como que a gente pode agora se comprometer a inspirar, a se inspirar, a sonhar de novo, a trazer novas visões, a trazer novos deslumbres para nós, a se encantar de novo pela vida. É permitido recomeçar, né? Saturno em Peixes está lá falando que a gente precisa se comprometer com essa fé da vida, com esse lugar da gente ir seguir em frente, né? Então, assim, não tô falando pra gente passar por cima de nada, não tô falando pra gente, né, sair na vida que nem uma coisa automática, sem olhar para aquilo que a gente, né, ainda deixou lá atrás, às vezes que dói, mas é a gente não parar. É a gente ter fé de que a vida vai se movimentando a cada passo que a gente dá. É aquela grande máxima que eu sempre trago para vocês. Dá o passo que o universo coloca o chão. Se a gente fica esperando sempre os outros colocarem o chão pra gente, ou a gente ter todas as garantias, todas as certezas, libertar todos os medos que a gente tem dentro da gente para poder dar o passo que a gente quer, rumo aos nossos sonhos, rumo às nossas realidades, às novas realidades que a gente gostaria de viver, esse chão não vem, gente. A gente precisa se comprometer em construir todo dia um pouquinho esses novos lugares, esses novos rumos, essas novas histórias que a gente vai contar lá na frente. Então a pergunta que eu faço hoje para vocês é: a história que vocês querem contar lá na frente faz sentido com o que vocês estão se comprometendo no hoje? Com as responsabilidades sobre os sonhos de vocês que vocês têm no hoje? Então, lá na frente, gente, a gente vai colher o que a gente planta agora. Assim como a gente está colhendo agora o que a gente plantou lá em janeiro. Então, a vida é cíclica. Então, eu acho muito interessante a gente olhar para o que a gente vai colocar energia essa semana, principalmente no final de semana. Porque na sexta-feira, às 18h53, a gente vai ter uma lua minguante em Áries. E Áries é um signo que vem falar para nós sobre a coragem de seguir, de ser realmente implacável muitas vezes, né? De ser imbatível. Mas eu não vejo que é pra gente passar por cima de tudo e todos. Eu vejo que é no sentido de, beleza, eu entendi para onde eu preciso seguir, qual é o lugar de coragem que eu preciso tomar, acessar e ativar na minha vida para fazer ou as finalizações que eu preciso fazer, ou os recomeços, ou os primeiros passos, ou a continuidade naquilo que eu preciso seguir, né? Então, Áries no final de semana vem trazer um pouco de fogo para nós, pra gente continuar se libertando do que não faz sentido, pra gente seguir firme, gente. Eu acho que essa é uma semana, principalmente a que passou, que me ensinou bastante e que trouxe muitos movimentos sobre continue seguindo. Não desista, continue seguindo. Muitas vezes a gente cai, a gente vai lá no fundo do poço, a gente se estrepa, a gente leva as rasteiras da vida, mas a gente não pode desistir da principal pessoa que vai levar a gente para um lugar melhor e de maior merecimento, que é a gente mesmo. A gente não pode desistir da gente, a gente não pode desistir dos nossos sonhos, a gente precisa se acolher sim, a gente precisa respeitar o nosso tempo, mas a gente não pode deixar de seguir. Então, só por hoje, que é uma filosofia muito importante, né, pelo menos aqui na minha vida, na minha vivência, só por hoje eu escolho não desistir de mim. Só por hoje eu escolho me dar a chance de viver algo novo, só por hoje eu escolho me inspirar e sonhar outras coisas que eu nunca imaginei poder sonhar. Só por hoje eu me comprometo a me responsabilizar com os meus sonhos, a cumprir as promessas que eu mesma faço pra mim e que muitas vezes nem eu dou os créditos. Então, assim, só por hoje a gente segue firme na nossa batalha. Esse final de semana é o final de semana que vem trazer essa energia de coragem, apesar da lua estar minguante, né? Aquela energia um pouco mais introspectiva. Para alguns, né, gente? Não é todo mundo que sente as fases da lua desse jeito como elas se apresentam, cada um tem um mapa, mas é o Áries ali falando, vamos liberar primeiro toda a raiva, toda
toda essa coisa do Áries que é muito impulsiva, vamos liberar toda essa energia daquilo que não nos serve mais para que a gente possa depositar energia naquilo que realmente vai fazer sentido para nós nessa vida, tá? Então eu espero que esse Vibes, que ficou um pouquinho mais curto, mas que eu acho que pode trazer mensagens muito importantes da gente trazer essa vitalidade para a vida, essa inspiração para a vida. Então até quarta-feira, paciência. Depois de quarta até sexta, flui com a vida, não fica apertando o nó, gente. Quanto mais a gente segura o nó, mais difícil ele fica de desatar. Libera, solta o controle, desapega, faz ali os movimentos que você precisa. E quando eu falo de desapego, gente, às vezes fica, é muito fácil ficar falando de desapego. Gente, se a gente não consegue desapegar das coisas pequenas da vida, né? Às vezes fazer uma limpeza aqui, jogar uma coisa fora ali, a gente não vai conseguir fazer grandes desapegos nessa vida, né? Então, assim, vai do pouco, vai do pequeno, vai do menor pro maior, sabe? Não tenta colocar o maior antes de tudo, sendo que a gente não tá conseguindo nem dar conta do pouco que tá aqui ao nosso redor. E aí, no final de semana, bora ter coragem da gente se dar a chance, da gente recomeçar, né, da gente iniciar algo novo, da gente se colocar diante da vida, encarando, né, os nossos medos. Eu vou até deixar aqui um episódio do meu podcast que eu gravei já faz uns 2 anos, a tal da zona de conforto que adia os nossos sonhos. Esse é o episódio para essa semana. Ouçam, ele vai fazer muito sentido aí e pode complementar esse Vibes também. Os oráculos da semana estão abertos, com vagas para semana. Se você ainda não conhece os oráculos, tá aqui embaixo todas as informações. Se você sentir de deixar aí um posicionamento do seu mapa, onde é que você tem ou aquário, ou peixes, ou Áries, onde a lua vai ficar minguante, traz esse insight traz esse movimento aí do seu mapa, ou o que você tá passando mais na sua vida, que eu vou te dar um insight aqui ao longo dessa semana. E não esquece de deixar o seu like, já compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E um super beijo pra vocês e uma ótima semana, viajantes!